Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de meditar num texto que está lá na segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4. Eu gostaria de ler do verso 6 até o versículo 18. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, Paulo diz o seguinte para o seu discípulo Timóteo: porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua aparição. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. E Tíquico enviei a Éfeso. A capa que deixei em Troade com Carpo, quando vieres, traze contigo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o caldeireiro me fez muito mal, o Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém estava comigo, antes todos me desampararam. Ora a Deus que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem, e fui salvo da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Pai, te damos graças pela tua palavra, pedimos que nessa hora ela fale ao nosso coração, trazendo cura em nosso interior. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Uma das verdades mais consoladoras da palavra de Deus é que ela não esconde de nós as fragilidades, o sofrimento, inclusive os pecados desses santos e piedosos homens. E quando ela expõe isso para o leitor, ela também acaba nos encorajando a fim de que venhamos tratar as nossas fragilidades, as nossas doenças, os nossos pecados. E um desses problemas que Paulo está enfrentando aqui, e que é muito comum nos nossos dias, é um problema da depressão. O tom que Paulo escreve essa carta revela essa angústia no seu coração. Ele fala de ter sido desamparado, abandonado, ele sente essa solidão. Ele que está chegando próximo do final da sua vida sente essa solidão, sente que todos o abandonaram e atravessa esse momento de angústia. No nosso contexto, isso infelizmente é algo frequente, inclusive na vida de adolescentes e de jovens, o que é surpreendente. Eu diria que esse problema é ainda maior no meio da igreja evangélica brasileira, porque no passado muitas igrejas, e ainda hoje parte dessa igreja, trata irmãos que atravessam por esse problema como se tivesse uma ausência de fé, como se fossem incrédulos, como se fosse consequência de algum pecado, como se fosse uma fragilidade na sua espiritualidade, um problema na sua espiritualidade, e leva esses irmãos a se afundarem ainda mais. Ou, num primeiro momento, camuflarem essa angústia, essa depressão, sob uma fachada de espiritualidade, de santidade, para que num segundo momento venham ter que enfrentar então um turbilhão, porque isso virá à tona, e aí eles vão se afundar e o estado será pior do que o estágio inicial. Então, como é que nós atravessamos isso? Você que porventura esteja enfrentando uma angústia na sua vida por conta de uma rejeição que você sofreu, por conta de um abandono ou por conta de outros problemas que podem ter desencadeado essa angústia, essa depressão, como é que a gente pode aprender com o apóstolo Paulo a passar por isso, mas não permitir que isso se instale em nós? Existe um pensador brasileiro que diz que nós devemos passar pelo sofrimento sem conjugar o verbo sofrer. Como é que Paulo passa por esse momento da sua vida angustiante, mas sem permitir que isso determine quem ele será? E aí eu gostaria de rapidamente falar sobre alguns conselhos que a gente pode aprender com o apóstolo Paulo para enfrentarmos a angústia na nossa vida, a depressão. Como é que a gente pode combater a depressão? Primeira coisa que a gente aprende com Paulo, a primeira lição, é que em Paulo nós aprendemos a combater a depressão procurando auxílio na amizade.
Olha comigo o versículo de número 9. Paulo vai dizer a seu discípulo: procura vir ao meu encontro o mais rápido possível. Venha depressa, Timóteo, ao meu encontro. Paulo ele fica ansioso nesse momento de abandono, de angústia, em ver o seu discípulo amado, aquele que ele havia gerado. Paulo tinha Timóteo como um filho na fé, conhecia a família de Timóteo, a sua avó, a sua mãe, sabia dos sofrimentos, daquilo que causava lágrimas em Timóteo. Então era alguém próximo de Paulo, e nesse momento que ele sente o peso da angústia, a primeira coisa que faz é solicitar a presença rápida do seu discípulo, do seu amigo querido, para que estivesse com ele. Paulo queria ter esse tete a tete com o seu discípulo, porque ele sabe que a amizade é fonte de cura para nós. Ele sabe que a amizade é algo terapêutico, ele precisava de alguém para desabafar, ele precisava de alguém que estendesse o ombro amigo, ele precisava de alguém que o ouvisse. A primeira coisa que a gente deve buscar nesses momentos é alguém que nos ouça, alguém que possa também nos aconselhar, que possa de fato estender aí o seu braço para nós, para nos ajudar. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, ela vai dizer que a amizade, ela vem nos tratar naquilo que nós precisamos. O verdadeiro amigo, ele fere por lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. A amizade é esse espaço de confronto, de nos tratar no que nós precisamos ser tratados. Além disso, a amizade nos encoraja. O próprio sábio vai dizer em Provérbios capítulo 27 que o amigo na angústia se faz um irmão. Alguém já disse que a amizade boa é igual parafuso, a gente sabe que se presta na hora do aperto. O amigo na angústia se faz um irmão, se faz próximo, nos consola, nos ajuda. Mas a amizade também é um espaço de aperfeiçoamento. O sábio vai dizer que a amizade é ferro afiando ferro. A gente vai se aperfeiçoando na amizade. Um dos processos para cura, eu diria até que 50%, é nós confessarmos, é nós colocarmos para fora aquilo que está nos angustiando. E nada melhor do que o ambiente da amizade para que a gente venha expor as nossas angústias, os nossos problemas, para que a gente possa alcançar essa cura na nossa caminhada. A gente precisa vencer esse sentimento de prepotência, de que a gente não precisa do outro. Não, nós precisamos uns dos outros. Nós fomos criados à imagem de um Deus que são três pessoas e um só Deus. Um Deus comunitário, e como feitos à imagem dele, fomos criados para viver em comunidade, em relacionamento, e a gente precisa desse ambiente para ser curado. Todos nós atravessamos problemas, desprezo, rejeição, calúnia, tantas coisas que o apóstolo Paulo passou, sofremos por isso, e exatamente por essa razão precisamos buscar nos amigos, nos irmãos, esse espaço para que sejamos curados. Então, o que a gente aprende? A primeira coisa, como que Paulo nos ensina a combater a depressão, a angústia? Procurando auxílio na amizade. A amizade é terapêutica. Mas num segundo momento a gente aprende aqui, no verso 11, na parte B, a combater a angústia, a depressão, as tensões da vida, procurando discernir e reparar os nossos possíveis erros. Ele diz, olha, traga João Marcos com você, porque ele é muito útil no ministério. Curioso, porque em Atos, no capítulo 15, dos versos 36 em diante, nós vamos ler que houve uma desavença muito grande entre Paulo e Barnabé por conta do jovem João Marcos. João Marcos havia abandonado eles em uma das viagens missionárias, e nessa, quando ele se propôs a ir junto, Paulo não aceitou. Paulo então bate o pé firme, não quer levar João Marcos, e a desavença é tão grande que Barnabé, que é aquele coração pastoral, acaba acolhendo João Marcos, o menino, o jovem, enquanto Paulo sai com Silas, e aí eles se separam por conta dessa desavença. Mas nesse texto a gente vê que Paulo está reconhecendo a grande utilidade de João Marcos. Não sabemos se é aqui a ocasião do acerto de Paulo, mas a gente pode aprender como princípio a buscar discernir os nossos erros no passado e de repente perceber se a nossa situação atual não é em decorrência dos nossos erros. Sabe que um dos pontos da solidão de Paulo não é exatamente pelo seu jeito, carne de pescoço, aquele sujeito colérico que focado na missão, e
passa por cima do que for para conseguir concluir a obra, executar o seu ministério, e talvez esse momento de solidão também foi fruto, foi consequência desse jeito dele, desse temperamento, né? Dessa personalidade forte. E aqui a gente vai aprendendo a reparar, a corrigir os nossos erros. Olha, traga com você, Timóteo, João Marcos, porque ele me é útil no ministério, ele é muito útil a mim no ministério. Nesse momento, você e eu precisamos discernir. Será que o que nós estamos vivendo hoje, a angústia que nós estamos atravessando hoje, não é fruto também de alguns erros que cometemos no passado? E se a gente perceber isso, precisamos reparar o mais rápido possível. Precisamos ter essa humildade de reconhecer os nossos erros e reparar esses erros para que a gente alcance a cura, para que a gente alcance graça, consolo do nosso Deus. Então Paulo, ele reconhece isso, por isso solicita a presença de João Marcos também ali com ele, para que Timóteo trouxesse João Marcos. Mas a gente aprende também, em terceiro lugar, para combatermos a depressão, que devemos superar elas mantendo o bom senso e cuidando, zelando da nossa saúde. Versículo 13, a parte A diz: quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Isso é interessante. Paulo ele vem dizendo que o tempo da sua vida está chegando ao fim. Ele sabe que a carreira dele está chegando ao final. Ele sabe que vai ser morto em breve. No entanto, isso não é desculpa para que ele negligencie o cuidado com a sua saúde, com o seu corpo. Ele traz a capa. Ele está numa masmorra preso. Ele pode sofrer ali por conta da masmorra, por conta do frio, ele pode sofrer de pneumonia, ele poderia morrer até antes mesmo do previsto. E por isso ele pede para que Timóteo traga a sua capa, para que ele pudesse se aquecer. Então Paulo ele não perde o bom senso. Não é porque ele sabe que em breve estará na glória com o seu Senhor que ele vai se tornar alguém negligente com a sua própria saúde. E é importante dizer isso porque nós vivemos num contexto em que muitos evangélicos desprezam o cuidado com o corpo, desprezam e entram numa negligência com a sua própria saúde. Quantos irmãos, infelizmente, têm a sua vida encurtada porque negligenciam a sua saúde com base não em um texto bíblico, não em uma verdade bíblica, mas com base em uma mentalidade muitas vezes grega, uma mentalidade gnóstica, que é do gnosticismo grego que vem essa ideia de que a matéria é algo ruim e o espírito é algo bom, essa dicotomia entre corpo e alma. Isso não é bíblico. A Bíblia tem uma visão do homem como um todo, como um ser integral, e a gente deve o zelo a todas as áreas da nossa vida, inclusive o nosso corpo. Então muita gente despreza uma boa alimentação, o exercício físico por conta de uma visão equivocada. O finado Robson Cavalcante ele dizia que para muitos evangélicos parece que a vida aqui é como uma espécie de saguão do aeroporto celestial. Então a gente se batiza e depois fica simplesmente esperando chegar a nossa vez. A gente ouve a nossa chamada para entrar na eternidade. Não é, a gente precisa desenvolver, dizia ele, uma teologia do corpo. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Eu aprendi com um certo pregador que muitas vezes os pastores chegam numa fase de maturidade, ele dizia que essa fase chega próximo dos 40 anos, e quando eles alcançam esse máximo da sua maturidade, a sua saúde está tão debilitada que eles acabam vivendo um período tão curto nesse momento de maior potencial da sua razão, nesse momento de experiência, porque eles não cuidaram do seu corpo. E esse homem, nesse sentido, foi um exemplo porque viveu até os 90 anos, sempre foi zeloso com o seu corpo. John Stott também falava sobre isso, esse cuidado com o nosso corpo. Foi outro homem de Deus que viveu muitos anos da sua vida porque não negligenciava o seu tempo, o seu corpo. A gente precisa cuidar do nosso corpo. E, inclusive, quando a gente passa a cuidar do nosso corpo físico, a gente acaba percebendo uma melhora em outras áreas da vida. A gente começa a ter mais ânimo para encarar a vida e tratar esses problemas da nossa alma, muitas vezes, da nossa razão. A gente precisa tratar do nosso corpo. Você vai perceber que quando você começa a caminhar, quando você começa a se exercitar, quando você começa a ter uma boa alimentação, isso vai trazer um ânimo e vai te fortalecer para encarar outras áreas da sua vida. Vai ser
uma melhora, vai ser um encorajamento para outras áreas da vida. Então Paulo não negligencia a sua saúde. Traz a capa, cuide da tua saúde. Mas a gente aprende em Paulo também, não apenas cuidar do nosso físico, mas a gente combate a depressão também alimentando a mente com bom conteúdo. Além da capa, ele diz, traga os livros, especialmente os pergaminhos. Olha, pensa comigo, Paulo, ele foi educado aos pés de Gamaliel, que foi um dos maiores mestres de Jerusalém. Paulo ele tinha um conhecimento da cultura greco-romana extraordinária. Paulo conhecia a Bíblia do início ao fim. Um homem que teve uma visão extraordinária na sua conversão, teve uma experiência tremenda, chega no final da vida e ele pede livros. Ele pede livros. Alguns talvez para que pudesse escrever cartas, pudesse escrever para outras pessoas, mas também possivelmente livros do Antigo Testamento. Nesse momento, ele não acha que sabe tudo. Pelo contrário, ele quer alimentar sua mente com coisas boas. Outra coisa que nós precisamos aprender urgentemente para combater a depressão. Não permitir que a nossa mente fique desocupada e não alimentá-la com coisas tóxicas. Nós precisamos dar bom conteúdo para a nossa mente. Não adianta simplesmente ler, é preciso saber o que nós lemos. A gente precisa alimentar, inclusive nutrir bons pensamentos, né? Porque nesses momentos, Satanás também coloca muitas mentiras na nossa mente para tentar nos colocar para baixo, para tentar nos desmotivar. Então tem muita gente na hora da depressão, da angústia, que vai se inferiorizando, vai aceitando mentiras de Satanás, ao invés de alimentar a sua mente com a palavra eterna de Deus, se fundamentar na Bíblia, crer que existe um Deus que cuida dos seus, que ele foi feito para viver numa comunidade e ali haverá irmãos que o amam, né? É fato que existem pecados, nós vivemos com essa natureza também, vamos nos frustrar, mas existe muita gente boa que vai nos encorajar, existem ótimos momentos na comunidade da fé e ali a gente se encoraja, a gente se fortalece. Então eu não posso permitir que mentiras se instalem na minha mente, eu preciso ler. Então leia bons livros, leia a Bíblia especialmente e alimente a sua cabeça com bons pensamentos. Não dê ouvidos para Satanás, não dê ouvidos para mentira, não perca o seu tempo com porcarias, se alimente com coisa saudável. Paulo pede livros nesse momento, no final da vida dele ele está pedindo livros para ele alimentar sua mente com coisa boa. Mas ele também nos ensina a combater a depressão tendo sentimentos nobres, tendo bons sentimentos. Ele diz aqui, olha, todos me abandonaram. Na minha primeira defesa ninguém foi, eu fiquei completamente desamparado, abandonado. Que isso não me seja imputado. Todos me abandonaram, mas eu oro a Deus para que isso não seja imputado aos meus irmãos. Então não é porque Paulo foi abandonado por muitos irmãos queridos que ele havia ajudado e havia inclusive discipulado, que ele vai desejar o mal para essas pessoas. Porque essas pessoas podem estar com a vida ocupada em outras áreas, e muitos aqui haviam sido enviados para trabalhar em outras igrejas. Paulo não deseja o mal para essas pessoas. Ele deseja que Deus abençoe, que Deus estenda a sua mão de graça, que isso não seja imputado sobre eles. Então Paulo não permite que esse sentimento de abandono gere uma amargura no seu coração, que é outro problema que a gente pode entrar, tentar descontar nos outros os nossos problemas, tentar achar um culpado. Isso é do homem, desde a queda. Quando Adão pecou e Deus veio confrontá-lo, ele joga a culpa na mulher, a mulher transfere para a serpente. A gente está sempre tentando transferir as responsabilidades para os outros. Paulo não faz isso. Paulo alimenta a sua alma com sentimentos nobres. Sentimentos nobres são sentimentos coerentes, correspondentes com cada realidade. É a gente responder de acordo com aquilo que a realidade merece. Não é só sentimentos bons. Às vezes a gente tem que ter um sentimento de repúdio por situações que merecem repúdio. Então a ideia de sentimentos nobres é que eles correspondem de maneira exata ao que aquela realidade merece. O cristão tem coisas que ele precisa repudiar. Então tem propostas que a gente repudia, pecaminosas, contrárias a Deus. A gente vê que para os irmãos Paulo fala que isso não seja imputado. Para Alexandre o Latrueiro, que foi um inimigo da cruz de Cristo, alguém que causou muitos males, que se opôs à mensagem do Evangelho, ele diz que o Senhor o repreenda, que ele possa se deparar com o próprio Deus, que Deus o recompense pelas suas obras.
ele ainda fala para Timóteo, cuidado com esse homem. Então, para Alexandre, o latrueiro, Paulo faz questão de ter um sentimento, olha, ele precisa ser julgado por Deus, ele precisa se confrontar com Deus, cuidado com esse homem. Então o sentimento de Paulo é correspondente à realidade dos males causados por Alexandre. Mas para os irmãos ele fala que o Senhor não impute esse pecado, não faça... Paulo ora para que eles encontrem graça. É isso, é você nutrir sentimentos corretos na sua alma. E assim a gente consegue combater esses momentos de angústia. Mas por fim a gente aprende em Paulo a combater a depressão crendo na presença consoladora do nosso Deus, crendo na presença e no cuidado do nosso Deus. Ele diz, todos me abandonaram, mas, versículo 17, mas o Senhor estava comigo, fortaleceu-me para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui salvo da boca do leão e o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. As expressões de Paulo, o Senhor estava comigo, o Senhor me amparou, o Senhor veio em meu auxílio, o Senhor me conduzirá. Ele tem completa convicção de que Deus está com ele. Os irmãos podem ter o deixado sozinho, abandonado, mas Deus nunca irá nos abandonar. Ele não irá nos desamparar. Por quê? Porque Ele é fiel à promessa que Ele fez a nós. Quando Deus promete ser fiel, estar conosco, Ele tem que honrar a sua promessa. Em detrimento da nossa obediência, Ele faz porque Ele honra a sua palavra, Ele zela pelo seu nome. É isso que faz Deus ser fiel, mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. O próprio Paulo vai dizer isso na carta aos Tessalonicenses. Quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Então Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Deus prometeu estar presente com os seus filhos. Ele nunca nos abandona. Nesse momento que você talvez esteja passando por alguma angústia, por esse sentimento de depressão, creia nessa verdade, você não está sozinho. O nosso Deus está conosco, Ele nos conduzirá, Ele nos livrará da boca do leão, Ele nos levará a salvo para o seu reino celestial. Ele está conosco nos fortalecendo. Eu preciso ter essa percepção, porque isso traz renovo, traz força para a nossa vida. A gente é capaz de superar esses momentos quando a gente tem a convicção de que Deus está conosco, irá nos fortalecer, nos consolar, Ele irá cuidar de nós. Então Paulo tinha essa convicção na alma, enraizada no seu coração. Essa verdade estava bem fundamentada na sua vida e isso foi capaz de capacitá-lo para atravessar esse sofrimento, essa angústia, esse sentimento de depressão, sem permitir que isso determinasse quem ele seria, sem permitir que isso se alojasse nele. Ele passou pelo sofrimento sem conjugar o verbo sofrer. Como que ele fez isso? Buscou auxílio nos amigos, buscou auxílio na amizade. Como é que Paulo fez isso? Ele discerniu e tentou reparar os possíveis erros que ele cometeu que o levaram para aquela situação. Como é que ele fez isso? Mantendo bom senso, zelando pela sua saúde física, pelo seu corpo. Como é que ele fez isso? Ele alimentou a sua mente com bom conteúdo. Ele não permitiu que Satanás encontrasse espaço. Ele pensou naquilo que era verdadeiro, nobre, de boa fama, virtuoso. Isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Paulo fez isso alimentando também, nutrindo, cultivando sentimentos nobres. E ele fez isso tendo convicção da presença e do cuidado do nosso Deus. A gente aprender com Paulo que a gente pode passar por sofrimentos, por angústias, pela depressão, mas não permitir que elas venham determinar quem nós seremos. Que Deus possa capacitar cada um de nós a atravessar o sofrimento, mas a não conjugar o verbo sofrer, passar pela angústia, pela depressão, mas sairmos dela mais fortes, mais fortalecidos, renovados em graça. Vamos orar. Pai Santo, eu quero colocar a vida de cada um que porventura esteja atravessando por esses momentos. Que o Teu Espírito possa capacitá-los, que o Teu Espírito possa fortalecê-los nesse momento, para que eles venham atravessar e saírem vitoriosos dessa situação. Aprenderem com o apóstolo Paulo a buscarem auxílio nos amigos, a repararem os possíveis erros,
alimentarem sua mente com coisa boa, cuidarem da sua saúde, zelarem, não entregarem o jogo, mas que eles possam lutar, que eles possam cultivar bons sentimentos no seu coração, na sua alma, e tenha a convicção de que o Senhor está conosco em todo o tempo, cuidando de nós. Que a tua graça venha se estender sobre eles, é o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Nos ajude, Pai, nesses momentos. O teu louvor e para a tua glória nós te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, com o amor do nosso Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja abundante com cada um de vocês. Deus os abençoe.